Olha, a gente quer lembrar para você da nossa enquete. Você pode participar respondendo no hashtag sim ou hashtag não do assunto que a gente começa a conversar agora já, viu? Você faz exames periódicos? 85% por enquanto dizendo que sim. Pode continuar participando, tá? Que bom, a gente fica feliz que vocês façam, é isso mesmo, tem que fazer, viu, gente? Mas mande a sua participação também, uma dúvida, alguma fotinho sua indo fazer um exame, a gente adora receber fotinho. Mande sua questão aqui pra gente, participe usando a hashtag falando nisso para concorrer a esses 2 ingressos pro cinema que a gente vai sortear no último bloco, tá bom? Porque hoje o foco do programa é a saúde da mulher, que é tão importante. Aí a gente pretende abordar temas como miomas, endometriose, cisto, pólipos. E para responder as suas perguntinhas e as nossas aqui também, a gente recebe a doutora Elizabeth Salomão. Doutora, seja bem-vinda, que bom ter você aqui com a Boa gente. tarde, viu? doutora. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Vamos começar falando sobre os miomas, né? O que são os miomas e por que eles aparecem, doutora? O mioma uterino, ele é uma doença benigna do útero, né? É a doença benigna mais frequente da mulher, né? E ele tem aí uma média de prevalência dos 18 aos 50 anos. Então, é uma doença muito frequente na mulher e que pode acontecer por algumas causas específicas da mulher. Então, algum fator genético, fator hormonal, né, e fatores de crescimento, ou seja, a mulher ela tem uma predisposição para desenvolver o mioma. A gente pensa no mioma, doutora, e já fica pensando também se ele pode, de alguma forma, se desenvolver para outra coisa. Por exemplo, virar um câncer. Isso pode acontecer ou não? Excelente pergunta. Não. O mioma uterino é uma doença benigna do útero. Tá. Tem uma forma que é o leiomiosarcoma, que é com potencial malignidade, mas já é outra característica e de outra formatação, né? Mas o leiomioma uterino é benigno. E ele sendo benigno, toda mulher que tem o mioma precisa passar por uma operação, tem que só que acompanhar? Como é que funciona para quem foi diagnosticado? Ótimo. Depende da localização, depende dos sintomas dessa paciente. Muitas vezes a paciente tem sangramento uterino, ela tem um desconforto de cólicas, isso dependendo da localização do mioma acontece. E também às vezes ela tem desejo de gestar, tem o desejo reprodutivo. Então se ela tem um mioma na cavidade mais interna do útero e esse mioma, e ela tem esse desejo reprodutivo, precisa retirar. Às vezes, dependendo do tamanho, da localização e do desejo reprodutivo, não precisa retirar o mioma. Doutora, eu estou enganado, mas eu lembro de uma amiga minha que estava, eu acredito que era um mioma, que a barriga dela estava ficando realmente assim, parecia que ela estava gestando já, de tão grande. Existem miomas que são grandes, que realmente podem crescer, a pessoa precisa tirar por isso também? Existe sim. Existem o crescimento celular, né? O mioma hipercelular. Muitas vezes ele cresce descontroladamente. Essa é uma característica muito importante para você desconfiar de algum potencial de malignidade. Quando tem um crescimento muito rápido, não que signifique que seja um sinal, mas você precisa desconfiar. Agora, o mioma benigno, né? O mioma comum, ele também cresce, assume grandes proporções e às vezes a mulher vem com essa queixa. Minha barriga aumentou muito, eu nem engordei, só cresceu a barriga e eu não estou grávida. Então, pode acontecer. Olha que interessante. Quais sintomas que uma mulher começa a ter que indica que ela pode ter um mioma? Ótimo. Às vezes ela tem cólica, não só no período menstrual. Às vezes ela tem sangramento também em vários períodos fora do período menstrual, sangramentos intermitentes, sangramento fora, na relação sexual pode acontecer. Então, basicamente, ela pode ter cólica, pode ter sangramento vaginal, mas muitas mulheres que têm mioma são assintomáticas, ou seja, não tem sintoma nenhum. Doutora, a gente vai entrar já com perguntinhas. Você em casa que está participando com a gente, fique à vontade, tá bom? Seja mioma, endometriose, o assunto que for de saúde da mulher, a gente quer aproveitar a doutora que é referência para responder e te ajudar, como a Conceição fez. Obrigado, viu, Conceição? Pela perguntinha, está participando do sorteio com o hashtag falando nisso. Meu último exame recente mostrou que o meu ovário esquerdo está maior que a curva, que é 10. O meu deu 10,7. Quando devo me preocupar? E aí, doutora?
Ótima pergunta. 10,7, né, ou varia de 3 a 9, 10 centímetros cúbicos, não seria aí um motivo de preocupação. Então, é preciso fazer exames regulares, precisa saber qual fase do ciclo você está, ciclo menstrual, dependendo da faixa etária daquela paciente que ainda menstrua, 10,7 é perfeitamente normal. Tá? Então, é importante ter isso, todo esse contexto, a sua idade, qual é a fase do ciclo menstrual você está. E quando a gente tem um cisto ovariano, depois de 3 meses, tem que repetir esse ultrassom para ver se ele desapareceu. Por isso a importância de sempre fazer os exames, viu, minha galera? O Maurício de São José dos Campos mandou uma dúvida aqui, ó. Hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. Até que tamanho pode chegar um mioma, doutora? E, inclusive, também aproveitando para essa pergunta, além do tamanho, qual o exame que a gente faz para descobrir se a gente tem? Ótimo. O mioma pode assumir grandes proporções, né? O mioma pode chegar aí a 2.000 centímetros cúbicos, ou seja, a gente tem um útero que tem no máximo 90 centímetros cúbicos, para ter essa relação, tá? Seria como o tamanho de uma pera. E imagina 90 centímetros cúbicos para 2.000. Né? Então, é uma proporção muito grande, ou seja, ele pode sair aqui da região do umbigo e vir até a região aí próximo da mama. Então, ele pode assumir grandes proporções. O exame mais barato, mais simples, mais assim, que você encontra em todos os lugares e que diagnostica o mioma é um ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal faz o diagnóstico do mioma uterino. Por isso que a nossa enquete de hoje fala desses exames periódicos, né? Que você realmente precisa realizar. A gente já volta com a doutora, respondendo às suas perguntinhas, falando de mioma. Qualquer assunto ligado à saúde da mulher, pode mandar para a doutora, que já vou esperar para vocês no Instagram, que é referência no assunto. Lembrando que você manda perguntinha para a gente, com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o cinema, tá certo? Mas para você seguir a doutora, mandar sua perguntinha para ela também, é só acessar então o Instagram. Vamos colocar na tela e comentar com o pessoal de casa, Ana? Ó, é doutora Elizabeth Salomão, DRA, Elizabeth com H e T mudo, Salomão, tá bom, gente? Fica a dica para vocês, ali tem muito conteúdo sobre a saúde da mulher, que é tão importante. Você encontra no Instagram da doutora Elizabeth, tem o Linktree aqui também, para você pegar o contato, agendar a sua consulta. Se você tiver com qualquer dúvida, entre em contato no Instagram da doutora Elizabeth Salomão, que está na tela para vocês. Teve uma mudança, né? 68% dizendo que sim, um número alto para o não, 31%. Espero que o programa traga consciência para você hoje. Não dá mais tempo de votar na enquete, mas ainda dá tempo de você participar com a gente, tá? Mande sua dúvida, sua questão, uma perguntinha para a doutora Elizabeth que está aqui com a gente, tá bom? E não esquece da hashtag falando nisso, para você concorrer a esses 2 ingressos para o cinema que a gente sorteia no último bloco. Tá certo, viu, gente? Tem perguntinha sobre o assunto de hoje, direto do Açaí Colinas, para a nossa convidada, a doutora Elizabeth Salomão. Vamos lá, doutora. Eu tô aqui com a Cássia, no Açaí Colinas. Cássia, nós mulheres passamos por esse período, né? Menstruação todo mês e tal. Você tem cólica ou tinha? Eu tive bastante. Hoje eu já estou na menopausa, já há alguns anos, mas eu tive bastante cólica, sim. E conhecer alguém que tem endometriose, você conhece? Conheço. Já conheci, tive 3 amigas que tiveram, uma inclusive teve problemas para engravidar, teve que fazer primeiro uma cirurgia para arrumar a endometriose, para depois poder fazer a inseminação, porque não tinha condições dela engravidar com a endometriose. Então vamos saber aí no estúdio, para quem tem endometriose, realmente, o que muda na qualidade de vida? A qualidade de vida fica muito comprometida. Muitas vezes essa mulher não consegue fazer as atividades diárias, não consegue ter relação sexual com o parceiro e muitas vezes ela tem uma dor incapacitante. A dor incapacitante é aquela que não melhora com nada. Precisa ir para o hospital, tomar medicamento para que ela possa continuar com as suas atividades. Tá certo, doutora. A gente está falando de endometriose. Vamos só reforçar e lembrar também o que é e por que tantas mulheres têm essa doença. A endometriose, ela é uma doença hormônio dependente. Ela é dependente do hormônio estrogênio, que é um hormônio comum das mulheres, é um hormônio vital para as mulheres. Então, ela é uma doença de mulher jovem. Por isso que muitas mulheres na fase reprodutiva
podem apresentar a endometriose. Né? E essa doença, ela é a camada interna do útero que sai para fora ali, pode passar através das trompas, que a gente fala por uma passagem logo após a menstruação, é o refluxo menstrual e cai na cavidade pélvica e pode se implantar em alguns órgãos, mas acontece não para todo mundo. É como a gente sempre fala, não é para quem quer, é para quem pode. Precisa ter alguns fatores específicos da mulher que propiciam o desenvolvimento da endometriose. Quais os sinais? A gente sabe que quem tem endometriose sofre muito com cólica, né? Eu queria até entender, sempre que uma pessoa tem cólica, é endometriose? Não, nem sempre, né? Assim, mas quais outros sintomas além da cólica significa para a pessoa ficar alerta que pode ser uma endometriose, doutora? Ótimo. Nem toda cólica é endometriose, né? A gente chama de cólica incapacitante. Incapacitante é aquela que atrapalha de fazer as atividades, ou seja, não consegue fazer educação física, não consegue fazer a ginástica e aí ela precisa chegar até o pronto-socorro para fazer uma medicação na veia. Então essa cólica incapacitante é que pode ser relacionada com a endometriose. Aquela cólica que a gente acorda de manhã, tá com uma dorzinha, toma um remédio e passa, essa não é incapacitante. Os outros sintomas importantes pode ser também a dor na relação sexual, que é muito frequente para estas mulheres. Às vezes, algumas delas têm alterações intestinais, às vezes urinárias, às vezes sangramento, mas o mais frequente é a dor na relação e a cólica menstrual incapacitante. Tá certo. Tem muita perguntinha chegando, então a gente interrompe só um pouquinho esse assunto para trazer a sua participação. A Simone de Jacareí mandou uma foto linda. Ela disse que sim, faz os exames periódicos, sempre antes de ter câncer de mama, já fazia e agora ela continua fazendo, porque é muito importante se cuidar, não pode parar, cuidar da saúde é essencial. Um beijo para você, obrigado pela participação com a gente, viu? Adorei a fotinha que eu falei para vocês mandarem pra gente. A Sidneia mandou, boa tarde, eu tenho pólipo no reto, inclusive vou fazer colonoscopia. Por que tem mais mulheres com essa enfermidade? É possível virar um câncer, doutora? Geralmente o pólipo, tem algumas mulheres que têm predisposição. Ela pode ter pólipo uterino, pólipo nasal, pólipo intestinal, né? Ele não transforma em câncer. Então precisa fazer a colonoscopia, esse é o caminho, muito bem. Na colonoscopia vai fazer uma biópsia e vai ver aí qual é a qualificação, se é só o pólipo, se tem alguma outra alteração junto com esse pólipo. Tá certo, doutora. Olha que pergunta super interessante. Obrigado, viu, Eliane, por mandar pra gente essa dúvida sobre mioma. Gostei bastante, viu? Existe alguma alimentação que a mulher precisa evitar para não aumentar o mioma? Existe isso, doutora, ou não? Não existe alimentação específica, mas o mioma também pode fazer parte daquele pool de doenças inflamatórias e é uma doença estrogênio dependente. Então você pode fazer alguma coisa legal, Eliane, que é atividade física, controlar o seu peso, né? Isso, e controlar a alimentação também, né? Uma alimentação menos inflamatória. Mas o mais importante é a atividade física e o controle de peso, né? Porque mais peso, mais estrogênio e mais chance de desenvolver a doença. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? A importância dos bons hábitos, de fazer exercício, de se alimentar bem. Reflete muito na sua saúde como um todo, né, gente? A Silvana Teixeira mandou pra gente, bom dia. Quem já tá na menopausa, doutora, pode também ter mioma? Tem uma idade certa? Perfeito, Silvana, ótimo. Quem está na menopausa, teoricamente, tem menos estrogênio. Então, é difícil você ter um mioma do nada, né? Mas se você começa a fazer reposição hormonal descontrolada, sem estar adequadamente orientada e tem uma predisposição, pode aparecer um mioma aí. Ou aquele mioma que você teve no passado, que você não operou, que ele ficou ali, estava em repouso, entrou na menopausa, tá tudo bem, ele desaparece, mas começa a reposição hormonal, ele pode voltar a crescer, né? Então, teoricamente, se você não tem e não repõe hormônio, ele não aparece, porque ele é uma doença hormônio dependente. Mas entrou com um hormôniozinho, pode ser que ele queira aparecer aí. Tá certo. Como tá chegando bastante perguntinha, já vou passar para vocês o contato da doutora Elizabeth, que você pode mandar diretamente para ela a sua dúvida também pelo Instagram, tá bom? DRA Elizabeth tem H, tá bom, Elizabeth? Salomão, para você seguir, conhecer mais também o trabalho da doutora e aprender, porque por lá tem muito conteúdo também, tá certo? Então,
Então já já a gente volta com esse assunto, com a sua participação e mais dúvidas. Aqui no estúdio a gente recebe a doutora Elizabeth Salomão para falar de saúde feminina. Vamos ver a participação da Carol, que ela mandou uma pergunta interessante para a gente. Meu último ultrassom deu nódulo miomatoso submucoso. Ela quer saber se deve se preocupar, porque eu sei que a gente sempre se preocupa, viu, Carol? Ela tem a menstruação desregulada, fica vários meses sem e quando fica logo 12 dias. Como é que é isso? Eu sei que, claro, aqui a gente não faz uma consulta, mas só dá uma orientação, né, doutora? Claro, é muito importante essa localização, Carol. Um mioma submucoso, ele está dentro da cavidade uterina, porque ele pode estar no miolinho da cavidade uterina ou fora do útero, mas o submucoso está dentro. Esse causa cólica e esse também causa sangramento. Então, vale a pena você se preocupar se o seu ciclo menstrual vai durar mais dias, se você vai ter mais cólica, porque isso pode ser uma das consequências desse tipo de mioma. Tá certo. A Lídia mandou uma pergunta também bem interessante. Obrigado pela participação. Boa tarde para você, Lídia. Fiz o exame transvaginal e apareceu um cisto no ovário. Eu faço uso do DIU. Pode ser por causa do DIU, doutora? Isso, importante. Se o DIU for de hormônio, um DIU do hormônio levonorgestrel, esse hormônio pode estimular o ovário a trabalhar mais. Então, algumas vezes o ovário, ele faz alguns cistos sim. Então, você tem que repetir esse ultrassom em 3 meses. Se ele for um cisto simples, pela formação do estímulo hormonal, ele vai desaparecer. Inclusive, eu até quero falar sobre isso. O que são os cistos, doutora? Ele é sempre perigoso ou não? Não. Muitas vezes o cisto ovariano é funcional. Então, a maior parte dos cistos ovarianos são cistos funcionais, ou seja, aqueles formados durante o ciclo menstrual. Então, quando a gente tem um cisto ovariano, precisa saber a idade desta paciente, a característica desse cisto. Alguns são funcionais e, como eu disse, ele pode desaparecer depois de 3 meses, então o ultrassom é um bom marcador. Outros cistos, dependendo das características, do tamanho, dos marcadores no sangue que a gente faz, podem ter aí algum potencialzinho diferente, até de malignidade. Tá certo. Olha só, a gente tem outra perguntinha para a doutora Elizabeth, direto do Açaí Colinas. Vamos conferir. Eu estou aqui com a Cássia, no Açaí Colinas. Cássia, nós mulheres passamos por esse período, né? Menstruação todo mês e tal. Você tem cólica ou tinha? Eu tive bastante. Hoje eu já estou na menopausa, já há alguns anos, mas eu tive bastante cólica, sim. E conhecer alguém que tem endometriose, você conhece? Conheço. Já conheci, tive 3 amigas que tiveram, uma inclusive teve problemas... Na verdade, essa perguntinha já foi, doutora, mas pegando o gancho da endometriose, algo que a gente precisa falar é do exame, então, que a pessoa precisa fazer, e se tem algum tipo de cirurgia que às vezes é necessário fazer também ou não. Ótimo. Se tem cura, né, também? Ou se é só tratamento ou se tem cura, desculpa. Muito bom. O exame mais, assim, que é mais acessível, vamos dizer, é o ultrassom transvaginal. Mas a gente sabe que o ultrassom transvaginal simples, muitas vezes, não diagnostica a endometriose. Então, quando a gente tem dúvidas pelos sintomas, muita cólica, dor na relação e o exame físico sugestivo, a ressonância ajuda bastante. Outra coisa, tem tratamento? Tratamento medicamentoso é só para alívio da dor. O tratamento para endometriose profunda, ele acaba sendo cirúrgico muitas vezes. Mas precisa saber qual tipo de doença endometriose a gente tem. Ou seja, qual órgão ela está comprometendo, qual é a profundidade. Outra coisa, tem cura? Depende. Se você pega essa doença mais profunda, faz um tratamento, um diagnóstico correto, um tratamento inicial correto, é 85% de cura. Aí associa um remedinho, a gente vai para 90% de cura, que é uma coisa muito boa. Mas é claro, tem situações extremas, uma paciente que já se operou várias vezes, já tem um processo mais complexo, essa fica mais difícil. Então precisa individualizar cada caso. Nem toda endometriose é o fim do mundo. Nem toda endometriose precisa de cirurgia e nem toda endometriose não tem cura. Eu vejo gente que tem endometriose também tratando com a alimentação, que a alimentação não sei se afina, se diminui. Isso é verdade, doutora? É verdade, excelente. A endometriose é uma doença hormônio dependente e é uma doença inflamatória.
Por isso, esse tratamento com a alimentação é tão importante. Alimentos menos inflamatórios dão menos dor e potencializam menos a doença. Ou seja, o açúcar, minha amiga, ele vai ter que ficar de lado, infelizmente, tá? Que a gente gosta Porque eu sei que a tanto. pessoa tem tanta vontade, né, do chocolatinho, mas ele vai ter que ficar de lado, tá certo? Olha só, a Tati mandou pra gente uma pergunta interessante. Obrigado pela participação, viu? Ela tem 4 miomas, doutora, e ela tá com ferro e vitamina D muito baixa. Ela quer saber se tem relação essa queda das vitaminas com o mioma ou não. Não tem diretamente, né? A vitamina D, ela é um bom marcador de energia, ânimo, até memória, viu? Então é importante repor a vitamina D. A deficiência de vitamina D tem a ver, às vezes, com a alimentação, mas também com a falta de sol, uma caminhadazinha. Então, fazer essa programação. Ter 4 miomas, dependendo do tamanho deles, se forem muito pequenos e uma localização que não causa sangramento, talvez eles não vão desenvolver, não vão crescer, não vão te atrapalhar tanto, mas precisa de um controle de ultrassom pelo menos de 6 a 12 meses, para você não perder o time desses miomas. Agora a vitamina D vale repor, viu? Porque ela dá uma energia, é muito boa. É bom fazer os exames para ver o que está faltando aí nesse organismo, isso aí. viu, minha gente? A Elisa mandou pra gente. Olá, boa tarde. Eu tenho um calorão intenso. Só eu acho fora do comum por ter só 36 anos. Tem algum exame específico para ver se tem alguma relação com a menopausa? Nesse caso, pré-menopausa, né? Assim, uma precoce, menopausa precoce, né? Na verdade. Isso. Muito com bem. 36 anos. Falou tudo, menopausa precoce, exatamente. A menopausa precoce, ela pode aparecer a partir dos 36, 37 anos. Tem sim, tem um exame, uma dosagem no sangue, chama FSH. Esta dosagem no sangue vai te mostrar se o seu FSH está muito alto, pode ser que está aí desenvolvendo, querendo ter aí uma menopausa precoce. Vale a pena conferir. Tá? Mas tem outros exames também para ver tireoide, precisa ver, é como o programa está falando aí, saúde global da mulher. Né? Tá certo. A Kelly mandou pra gente um depoimento, quero que a doutora comente também. Olha que interessante, ela teve mioma, muito sangramento, operou e retirou o útero há 3 anos. Hoje sou uma nova mulher. Realmente a qualidade de vida para a mulher que estava sofrendo melhora muito, doutora? Muito, 100%. A qualidade de vida para aquela mulher que tinha cólicas constantes, sangramentos irregulares, melhora muito. Mas, se você não é mãe, tem desejo de ser mãe e é muito jovem, não precisa tirar o útero, a gente pode tirar o mioma. Ah, interessante. Ó, não precisa ser uma coisa tão drástica aí, hein, gente? Vamos para a última participação de hoje? Boa tarde, hashtag falando nisso, já vamos sortear o ingresso. Gostaria de saber com qual idade não é mais necessário fazer o Papa Nicolau. Interessante. É interessante. O Papa Nicolau, tiveram várias mudanças aí na questão Papa Nicolau. O importante é ter relação sexual ou não. Não gosto muito, tem idade, tá? A partir dos 50, dos 60, mas se é uma paciente jovem, 60 anos é muito jovem, com vida sexual ativa, às vezes tem mais que um parceiro ou vida sexual ativa de outras formas, precisa fazer ainda, né, a coleta do Papa Nicolau. Mas isso precisa ter a rotina e avaliar aí cada caso. Mas aos 60 anos, a partir dos 70 não se faz mais. Mas precisa... tem paciente de 70 anos se casando, gente. Com vida sexual por favor, ativa ainda. não vamos limitar a idade. Com certeza. Não é isso? E nem ter preconceito com isso, né, gente? Verdade. Olha, para você conhecer mais o trabalho da doutora e também para você ter outras informações, vamos colocar na tela o Instagram da doutora, DRA Elizabeth Salomão, para você seguir. Doutora, muito obrigado pela presença hoje aqui com a gente, por tirar nossas dúvidas de maneira tão didática. Obrigado. Sim, foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Parabéns pelo programa. Obrigado. Vamos ver quem ganhou os ingressos do cinema de hoje. Vamos pro sorteio. E foi Conceição Freire. Tá sempre aqui com a gente. Obrigada, viu, minha amiga, pela sua participação. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada pela companhia também. Ela merece, com certeza. Olha, amanhã a gente vai ter um programa muito especial com a doutora Regiane Carvalho. Ela vai trazer um alerta sobre estética. Muitas vezes você quer pagar mais barato para fazer alguma coisinha no seu rosto. Ai, o barato sai caro. Muito caro. Inclusive, custando pode ser até a sua saúde. Então, a gente traz esse alerta para vocês, E viu? a sua vida também, viu? Amanhã o programa é super legal também. Um beijo, uma boa tarde para você. Até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.